Você acordou, nem tomou café, nem olhou no espelho, e o mundo já estava gritando com você. Israel e Irã, a Rússia e a Ucrânia, um deputado foi preso, um adolescente foi morto em um assalto. E tudo isso chegou até você em tempo real, com som, com imagem e carregado de emoção. Você ainda nem saiu da cama e o seu cérebro já entrou em estado de guerra. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. O seu cérebro não foi feito para processar o caos do mundo inteiro ao mesmo tempo. E o que a gente chama de estar bem informado, o seu sistema nervoso chama de saturação neural. O seu cérebro ele tem sensores de ameaça, um sistema de alerta chamado amígdala. E ele evoluiu para te proteger de perigos reais, físicos e imediatos. Só que agora, todo dia a amígdala é bombardeada por tragédias que nem são suas, que você não pode controlar, mas que ela interpreta como uma ameaça, mesmo assim. E aí, o que acontece? Você acorda cansado, você se sente pesado, mesmo sem você ter feito nada. E aí, o seu foco vai embora, você não tem paciência, você não tem vontade, e talvez você ache que isso é culpa sua, mas não é. Talvez você ache que você está com preguiça, que você não tem disciplina, mas na real, é o seu sistema que está travado. Travado por excesso de estímulo emocional, notícias demais, atualizações demais. Inclusive, isso tem um nome. É infodemia. É quando a quantidade de informação, principalmente negativa, urgente, intensa, sobrecarrega o cérebro e deixa marcas invisíveis, mas reais. É por isso que esse vídeo precisa ser visto até o final, porque aqui eu não vou te ensinar a fugir, a se isolar do mundo, e nem a fingir que nada te afeta, mas eu vou te mostrar como se proteger, como proteger o seu sistema, como criar filtros mentais que devolvem clareza, foco e autonomia. Mesmo num mundo que parece estar em colapso, você vai entender o que acontece no seu cérebro quando ele é exposto a esse tipo de estímulo o tempo todo. Você vai descobrir por que a ansiedade, a distração e a irritação vem crescendo nos últimos anos e por que não é só sobre vida corrida. E principalmente você vai aprender 3 filtros mentais validados pela ciência para evitar que essa enxurrada de informações destrua o seu equilíbrio emocional. Se você aplicar, você vai sentir a diferença em 48 horas. Esse não é só mais um vídeo de desintoxicação digital, nem um papo genérico sobre ficar menos no celular. Isso aqui é neurociência aplicada à sua rotina real. É sobre te devolver o controle, porque talvez hoje o que está roubando a sua energia, a sua clareza, a sua paz, não seja o seu trabalho, nem os seus hábitos, nem a sua rotina. Talvez seja o simples fato de que o seu cérebro ele está colapsando de excessos. E ninguém te ensinou a se defender disso. Mas agora vai. Então, nós vamos começar nomeando o problema. Infodemia e saturação neural. Vamos dar nome ao que está acontecendo. Então, quando o volume de informações cresce tanto e de forma tão acelerada, que o nosso cérebro ele não consegue mais filtrar o que é relevante. Ele não consegue mais processar tudo que chega. Quando essas informações vêm carregadas de emoção, como tragédias, injustiças, crises e violência, a sobrecarga ela se torna mais do que cognitiva. Ela vira fisiológica. E o seu corpo, ele começa a reagir como se ele já estivesse vivendo aquela situação. Mesmo que você esteja ali só sentado no sofá. Você não precisa estar no campo de batalha para você ter o seu sistema em alerta máximo. Basta você assistir, ou ler, ou ouvir. Só isso já é suficiente para ativar circuitos de estresse. A cascata de hormônios, o disparo inconsciente da vigilância. Agora, pensa comigo. Quantas vezes por dia você abre o celular? Quantas notificações você recebe que não são só dados, mas choques emocionais? Crimes, corrupção, escândalos, conflitos. E não é só o que aconteceu, é o como isso chega até você. Com trilha sonora, com legenda impactante, com tom que grita. Você precisa se preocupar com isso agora. E o seu cérebro obedece. Ele não sabe o que é sensacionalismo e o que é risco direto. Então, ele vai ativar o modo de sobrevivência. E esse modo vem cobrando um preço alto. Inclusive, se você sente que você precisa de uma pausa, um respiro, um recomeço mental, eu mesma criei um e-book com exercícios práticos para fortalecer a sua mente e sair do modo automático. O link para você baixar o e-book está aqui embaixo e o preço dele é quase que simbólico.
E eu acredito que vai te ajudar muito. E se esse conteúdo já tá te ajudando a entender melhor como o seu cérebro funciona, aproveita e se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque isso apoia muito esse projeto e me ajuda a continuar trazendo mais vídeos como esse para vocês. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso se manifesta no seu dia a dia. Bom, então você vai sentir dificuldade para você focar em uma tarefa simples, você vai sentir uma irritação do nada, então você vai sentir que você está mais sensível, mais irritado com pequenas coisas do que o normal, sensação de cansaço mesmo depois de dormir, falta de vontade de responder mensagem, sair de casa, interagir, e aquela ansiedade difusa, sabe? Que não tem nome, mas que você sente aquela angústia no peito o tempo todo. Então você começa a se culpar, você acha que você está improdutivo, talvez você esteja ficando preguiçoso. Essas coisas passam pela sua cabeça, então você começa a se questionar, será que tem algo errado comigo? Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? E se o problema for que, na verdade, você está reagindo como qualquer cérebro reagiria diante de uma avalanche de estímulos ameaçadores, repetidos, intensos e ininterruptos? O seu sistema, ele foi projetado para lidar com picos de estresse, não com uma linha reta de tensão. Mas é exatamente isso que acontece quando a gente se expõe o dia inteiro a tudo que dá errado no mundo. Não precisa ser só notícia de guerra. Pode ser aquele vídeo da tragédia que circulou no grupo da família. Pode ser o desabafo de alguém que você segue, que te dá um nó na garganta. Pode ser uma discussão política aqui no YouTube, que mexe com seus valores. Pequenas doses de saturação emocional que acumuladas drenam a sua energia mental. E o pior de tudo isso é que isso não é visível. Ninguém vê a sua fadiga mental no espelho. Ninguém mede o quanto a sua atenção está fragmentada. Ninguém percebe o colapso interno que vai se formando devagar, até que um dia você explode, ou você trava, ou simplesmente você para de sentir. Você já se sentiu assim? Como se você estivesse vivendo num modo automático? Como se nada fosse realmente bom ou ruim, tudo só existisse. Sim, isso é exaustão emocional silenciosa e ela está diretamente ligada à forma como você consome informação. Então não é só cansaço, é um corpo tentando manter o equilíbrio numa realidade que nunca desliga. E tem mais uma coisa que ninguém te explica. Quanto mais você se expõe a conteúdos negativos, mais o seu cérebro busca por eles. É o paradoxo da vigilância. A amígdala aprende que precisa continuar checando o perigo. O cérebro, ele entra em hipervigilância. E você começa a se sentir obrigado a se manter atualizado, mesmo que isso te sufoque. Esse ciclo precisa ser interrompido. Não para você ser uma pessoa alienada, mas para você se preservar. Você não vai ser menos consciente do mundo por proteger a sua mente. Pelo contrário, quando o seu sistema ele está saudável, você pensa melhor, você age com mais clareza, você contribui com mais presença. Mas se o seu sistema ele está afogado em tragédia, você congela, você vai se fechar, você pode surtar. E antes que a gente siga aí para a explicação científica de como tudo isso acontece no seu cérebro, eu quero que você guarde uma frase. Você não está fraco, você está só sobrecarregado. E o que vem a seguir é exatamente o que você precisa entender para você recuperar o seu centro, sem precisar se desconectar do mundo. O que a ciência mostra? Por que tudo isso mexe tanto com a sua mente? A resposta está em 3 áreas do seu cérebro que trabalham juntas, mas que nesse cenário em excesso, elas acabam entrando em conflito. Então a primeira área é a amígdala, ela detecta as ameaças. A segunda área é o córtex pré-frontal, que ele pensa e decide. E a terceira área é o nosso sistema de recompensa, que vai buscar estímulos dopaminérgicos. Então, toda vez que você vê uma notícia urgente, polêmica ou trágica, a amígdala cerebral entra em ação. Ela é como um radar emocional, então ela identifica os riscos, mesmo que você não perceba. Quando isso acontece, ela manda um sinal para o seu corpo, de atenção total. Então, é algo do tipo, estamos em perigo. O problema é que esse perigo agora, ele vem em vídeos curtos. Ele vem em títulos apelativos. Ele vem em manchetes dramáticas. Ele vem o tempo todo. Agora, pensa comigo. O seu sistema nervoso, que foi feito para reagir a ameaças reais e pontuais, agora reage a ameaças simbólicas e constantes. Só que, para você conseguir refletir, decidir, se concentrar e ter clareza, quem precisa estar ativo é o córtex pré-frontal, a sua parte racional, responsável pelo seu foco, planejamento, autocontrole.
E aqui está o ponto-chave. Quando a amígdala está em alerta constante, o córtex pré-frontal reduz a sua atividade. É como se o cérebro dissesse: agora não é hora de pensar, é hora de sobreviver. Resultado? Você sente dificuldade de focar. Você fica mais impulsiva, impulsivo, você toma decisões baseadas na emoção do momento. Agora entra outro jogador, o sistema de recompensa. Esse sistema ele é movido por dopamina, o neurotransmissor que impulsiona a busca por estímulos. E adivinha o que mais estimula esse sistema? Notícias dramáticas, polêmicas, comentários ácidos, vídeos de conflitos. Seu cérebro, mesmo cansado, ele começa a desenvolver um padrão inconsciente. Ai, deixa eu ver aqui, só mais uma notícia, só mais um vídeo. E isso gera o que os cientistas chamam de reforço dopaminérgico intermitente. Um ciclo onde você se alimenta de estímulos que, ao mesmo tempo, te esgotam e te viciam. É como se você estivesse com sede e só tivesse água salgada. Você bebe achando que vai matar a sede, mas quanto mais você bebe, mais desidratado você fica. É assim que seu cérebro reage ao bombardeio informacional atual. E mais um ponto, a neuroplasticidade, que eu tanto já falei aqui no canal. O seu cérebro é moldável, ele aprende com a repetição. Então, se todo dia você treina sua mente a viver em alerta, reagindo a notícias, conflitos, tragédias, isso se torna um padrão. Você não só está se sentindo ansioso ou ansiosa, você está se tornando uma pessoa mais ansiosa. E não é por escolha, mas por exposição constante. É o que eu sempre falo sobre o lado bom da neuroplasticidade. Se você me segue aqui, você sabe do que eu estou falando. O que foi moldado pode ser reprogramado. E é exatamente isso que a gente vai ver a seguir. Como proteger o seu cérebro de infodemia sem precisar se isolar do mundo. O protocolo que eu vou te ensinar agora é o protocolo do triplo filtro neural. Agora que você já entendeu o que a infodemia faz com o seu cérebro, chegou a hora de você recuperar o controle e para isso eu quero te apresentar uma técnica simples, prática, mas profundamente estratégica. Eu chamo de triplo filtro neural. É um método que você pode aplicar em menos de 2 minutos, em qualquer lugar, e isso pode te ajudar a interromper o ciclo de saturação, reativar o seu córtex pré-frontal e devolver o comando ao seu sistema nervoso. Então, vamos por partes. Esse protocolo ele tem 3 etapas, e cada uma delas atua em um ponto específico do seu cérebro. Então, primeiro, filtro do contexto cognitivo. Segundo, filtro de imersão consciente. E terceiro, filtro sensorial de recuperação. Então, eu vou te explicar cada um com um exemplo real e o passo a passo, para você anotar ou memorizar. Você vai querer usar isso ainda hoje. Então vamos falar do primeiro filtro, o filtro do contexto cognitivo. Então ele ativa o córtex pré-frontal, o seu foco, a sua racionalidade e o seu discernimento. Então toda vez que você receber uma notícia, um vídeo, uma manchete que mexe com você, você vai parar e você vai se perguntar: isso me afeta diretamente agora? Eu posso fazer algo a respeito nesse momento? Se a resposta for não, o cérebro precisa de um comando claro. Recebido, mas não preciso reagir. Esse pequeno diálogo interno, ele vai reposicionar a informação dentro da sua mente. Então ela vai deixar de ser uma ameaça e ela vai passar a ser apenas um dado. Um exemplo real. Você abre o computador ou abre o celular e você vê uma tragédia em tal país, mais de 100 mortos. Antes de você entrar em pânico, pergunte-se: eu estou neste local? Tenho familiares envolvidos? Preciso agir agora? Se a resposta for não, você ainda pode se solidarizar, mas sem se fundir emocionalmente com o que está acontecendo. Você reconhece, mas você não se dissolve. O próximo é o filtro de imersão consciente. Então ele visa reduzir a sua exposição dopaminérgica e desligar o modo vício informacional. Então aqui a regra é simples, você não se atualiza ao longo do dia, você se atualiza de forma intencional. Então você estabelece um bloco fixo, curto e consciente para você consumir notícias ou redes sociais, enfim. Por exemplo, 15 minutos pela manhã ou então 10 minutos à noite também, se for necessário. Fora desse horário, notícias não devem ser consumidas passivamente. Vou te dar um exemplo real. Então, em vez de você abrir as redes sociais no intervalo do almoço, você estipula: eu vou ver as notícias entre as 8 e as 8h15 da manhã, com café de uma fonte confiável, e depois disso, eu não abro mais nada relacionado. Isso dá ao cérebro previsibilidade
e estabelece limite. Quando você delimita, o seu sistema de recompensa entende que não precisa buscar novidade o tempo todo, porque a dopamina ela se regula. O foco, você vai sentir que vai melhorar, o estresse também diminui. Então, só há benefícios. E o terceiro é o filtro sensorial de recuperação. Então, ele ativa o nervo vago, equilibra o sistema nervoso autônomo e limpa a carga emocional acumulada. Esse é o passo físico, é o que sela e reequilibra o seu sistema. Ele funciona assim: você vai se afastar da tela por pelo menos 2 minutos, vai levantar, mudar de ambiente, olhar para fora ou simplesmente desligar a tela. Aí na sequência você vai respirar fundo, pode fazer isso por umas 3 vezes com uma exalação mais longa. O ideal é que a sua exalação, ou seja, quando você solta o ar, seja mais longo do que a inspiração. Depois, na sequência, você vai movimentar o seu corpo. Pode ser um alongamento, pode ser pular ali no lugar onde você está mesmo, balançar os braços. O que importa é você criar uma microcirculação. Vou te dar um exemplo real. Você acabou de ver um vídeo que te abalou. Sente o seu corpo tenso, o seu coração acelerado. Nesse momento, desligue a tela. Respire fundo 3 vezes, dê uma volta rápida pelo ambiente onde você está, mexa os ombros, o pescoço e diga mentalmente: eu volto ao meu centro. É como se você estivesse apertando um botão de reset fisiológico. E crie para você uma espécie de santuário digital. Separe um lugar da sua casa onde você não consome nenhum tipo de notícia ou rede social. Por exemplo, o seu quarto, a mesa do almoço, um cantinho na varanda. Esse espaço vai se tornar a sua âncora de segurança. A âncora de segurança para o seu cérebro. Instale um lembrete físico. Pode ser um post-it com as perguntas do filtro cognitivo colado na capinha do seu celular ou no canto ali da sua tela. Só o ato de você ver aquilo vai já ativar a sua consciência executiva. Bom, agora vamos recapitular. Protocolo do triplo filtro neural. Então, primeiro, filtro do contexto cognitivo. Então, você vai se perguntar: isso me afeta agora? Posso agir? O segundo é o filtro de imersão consciente. Então, eu escolho quando e como eu me exponho. E o terceiro é o filtro sensorial de recuperação. Eu saio da tela, eu respiro, eu me movo. Então, esse é o seu novo protocolo de proteção mental. E ele não exige aplicativos, nem detox digital radical. Exige que você tenha presença, clareza e comando. A cada vez que você aplicar, o seu cérebro aprende. O seu sistema se reprograma e você retorna aquilo que é seu por direito. O centro da sua própria mente. Você não precisa absorver o mundo inteiro, você só precisa saber aonde termina o mundo e onde começa você. Seu cérebro não foi feito para aguentar o mundo todo, o tempo todo. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, que você também vai me ajudar bastante. E baixe o e-book do Caos à Calma, que está aqui na descrição. É o primeiro passo para você recuperar a sua paz mental. E a gente se vê no próximo vídeo.